abençoado, graça e paz. Gente, Café com Deus começando e hoje programa novo, tema que com certeza vai aguçar a sua inteligência, a sua memória e vai trazer, claro, luz em tempos difíceis. Gente, o tema de hoje é a influência das teologias liberais e as doutrinas de esquerda. Tem influenciado a igreja brasileira? Convido você a participar conosco, a assistir esse programa e você, no final, tirar as suas conclusões. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Café com Deus. Gente, claro, no estúdio, sempre comigo, um grande amigo, um colega de ministério, pastor César Ferreira, pastor da De Promessas, ali na Zona Sul de São Paulo, teólogo, escritor, um amigo do coração já há muitos anos. Seja bem-vindo, pastor César. Amém, meu pastor querido. Um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Se não compartilhou, compartilhe. Se não comentou, comente, curta, para que haja mais engajamento, porque o assunto realmente é sério. Além de um acervo incrível que você tem aqui no Café com Deus, são muitos vídeos, e eu diria até, pastor, vídeos aulas, né? São verdadeiras aulas assim, que edificam, que instruem e que capacita a igreja do Senhor. É um prazer estar aqui, meu pastor. Faz a gente pensar, não é isso, pastor César? Com certeza. A gente pensar a respeito de situações. E o assunto de hoje realmente é muito sério. Exatamente, exatamente. Pastor César, uma alegria ter você. Amém. Meu amigo, viu? Também conosco, começando já hoje no segundo programa, pastor Marcos Nascimento, pastor também da Assembleia de Deus, AD Piraporinha, professor de teologia e um amigo que nós ganhamos recentemente. Pastor Marcos, seja bem-vindo e vamos te usar hoje também um pouquinho. Amém, pastor Marcos Rulli. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, de estar aqui mais uma vez com os senhores, pastor César, amigos, né, que o céu me deu e amigos a gente cuida, né. E para mim é um grande prazer estar aqui com os senhores, discutindo um assunto que tem uma relevância muito grande para nós, igreja, né, igreja e sociedade também. E espero que todos aproveitem, se inscrevam no canal, divulguem, porque é muito importante. Eu acho que tudo que a gente pode reter nessa vida, o conhecimento é uma das coisas mais importantes. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. Querido internauta, fique conosco até o final. Não esqueça de ir. Claro, se você está assistindo pela primeira vez, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Você que já é inscrito em nosso canal, o compartilhamento para nós é muito importante. Pastores, eu quero começar com o pastor César, né? Eu creio que ele, com certeza, Deus tem colocado no seu coração um texto relacionado ao nosso assunto, porque nós partimos sempre da Bíblia para tudo que a gente quer dizer aqui. Pastor César, parece que às vezes nós estamos, como diz um amigo meu, chovendo onde já está molhado. Sim. Ou seja, parece que a gente está falando sempre quase que do mesmo tema que é muito recorrente, porque a gente tem visto uma assolação nesse sentido sobre a igreja, uma erosão se levantando contra a igreja para solapar as suas raízes. Isso tem a ver, a gente sabe, a gente que estuda a palavra, que se envolve com a palavra, né, que a igreja tem sido vítima, refém dessas teologias liberais, que são muito interessantes, elas são palpitantes, elas são curiosas, elas são, no mínimo, assim, interessantes, né? Então, eu uni os dois temas hoje, as teologias liberais e as doutrinas de esquerda. Claro que elas andam meio que juntas, né? Eu estou até economizando, meio que juntas não, acho que muito juntas, né? Então, eu quero que você, pastor César, discorra para nós. Eu até perguntei para ele aqui um pouquinho antes do programa, a gente aqui não ensaia muito não, é tudo meio que no improviso, a gente só monta o esqueleto e depois assopra a vida sobre ele, né? Então, pastor César, que texto Deus colocou ao seu coração para que você possa ler para o nosso internauta, para a gente começar os primeiros movimentos desse programa? A palavra está contigo, use o tempo que for necessário. Amém. Quando eu recebi o tema, né? O tema a gente recebe com antecedência, me veio a epístola de Judas, e porque ele faz um alerta muito importante. O senhor estava falando que parece, a gente tem a sensação de chover no molhado,
mas diria C.S. Lewis que o povo de Deus não precisa ser ensinado, mas lembrado. Então é importante estarmos aqui para lembrar o povo de Deus sobre isso que a palavra traz e o que a gente vai trabalhar hoje aqui. E Judas vai dizer assim, ó, no versículo de número 3, alguns versos. Amados, eu estou lendo aqui na NVT. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiado ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que permaneceram infiéis. Também lhes lembro que os anjos, que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam a Deus, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam também de Sodoma e Gomorra, das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno e do julgamento. Eu li apenas esses versos aqui porque eu acredito que isso aqui já lança luz sobre o problemão de infiltração de doutrinas que aparentemente não são nocivas, só aparentemente, porque o apóstolo Pedro, corroborando com Judas aqui, até a segunda carta de Pedro, ninguém sabe quem copiou de quem, porque é tão semelhante, mas Deus quis que ambas chegassem para nós. E o apóstolo Pedro, ele fala que os falsos profetas introduziriam encobertamente heresias de perdição. Então, um falso ensino nunca vem com cara de falso ensino. Ele é sempre sedutor, e um amigo meu sempre dizia o seguinte: existem heresias de 1,99 e existem heresias sofisticadas. E normalmente o assunto que a gente vai trabalhar aqui é um pouco sofisticado, e aí dá a impressão de que faz sentido abraçar essas correntes filosóficas /teológicas, porque defendem questões importantes da sociedade. Sim. E vai por aí afora. E nós vimos no texto que Israel um dia brincou com isso também. Os anjos que foram destituídos da glória de Deus também brincaram com isso, e vai degringolando. Então, o alerta inicial hoje é você lutar pela tua santíssima fé, pela fé que uma vez foi dada aos santos. E por fé, nesse texto e em outros textos também, Judas e os demais apóstolos não falam apenas de fé no sentido de eu creio em Deus. Normalmente, a fé está atrelada a um arcabouço de ensino. Sim. Que fé você se refere? Então, essa é a questão que nós vamos trabalhar aqui em nome de Jesus. Bacana, bacana. Gente, os primeiros movimentos do nosso programa. Pastor Marcos Nascimento, fique à vontade para comentar o que você quiser. Também eu gostaria de, ainda, pegar um pouco da linha que o pastor César acabara de falar. O que a gente tem visto, e isso a gente vai desenvolver o tema, é a sutileza, né? Sutileza. É a sutileza. Normalmente, uma heresia, ela não é colocada, isso eu creio que é uma mente brilhante, que é a mente do inimigo, ela não é colocada de uma maneira para trazer aquele choque tão grande, né? Que fique muito exposto, não. Ele entra com pequenas coisas, né? É o famoso, isso não tem nada a ver, né? Sim. E isso vai se infiltrando, e a própria palavra aí, esse ato de infiltrar, significa mesmo, vai minando, vai contaminando, vai se acostumando. Isso é normal. E normalmente a gente perde aquela base, né? Porque
o que o senhor falou é uma coisa muito sensata, muito mesmo, que é a respeito de fé. Fé é muito vago se você não associar ela ao entendimento. Se você precisa ter fé, você precisa ter uma base de entendimento. E o que o inimigo tem feito nesses últimos dias é atingir a igreja a todos os instantes, 24 horas por dia, tentando minar a nossa base de fé e de conhecimento, né? De tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e que nós aprendemos da palavra de Deus. Muito bem. Você disse uma coisa interessante, eu ia dizer isso lá na frente, mas eu peguei aqui uma frase curiosa, pastor César, pastor Marcos, do grande filósofo Nietzsche. Nietzsche era um ateu, né? Mas ele escreveu um negócio que me chamou a atenção bastante, porque ele fala exatamente do propósito da questão das doutrinas anti-Deus, né? Das doutrinas da esquerda. Ele diz o seguinte: são as palavras mais silenciosas que trazem a tempestade. Os pensamentos que vêm com os pés de pombas são os que dirigem o mundo. Vejam, senhores, como que as doutrinas liberais, o cristianismo liberal e as doutrinas de esquerda se apoderam exatamente dessas palavras, desse silêncio dos pés das pombas. Você não vê. Você não. Sutil, né? Você vê a ave, mas não escuta o barulho, porque é muito silenciosa. Quando vê, já está em cima de você. Então, a frase é muito boa. E essa frase foi usada por ele para dizer o seguinte: nós não precisamos fazer estardalhaço. Nós precisamos introduzir vagarosamente para que a gente consiga implementar uma cultura anti-Deus, anti-religião, anti-família, ante tudo que é bom, em detrimento de tudo que é de senso comum. Deixar o homem pensar por si só. Mas a gente vai falar um pouquinho disso já, né? Pastor César, quer complementar? Olha, aqui vai emendando, né? Vai emendando, sim. porque o negócio não me recordo se foi Chesterton que disse, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele vai dizer assim, eu acho que é dele esse pensamento, agora me fugiu, John Stott, sei lá. Mas o pensamento é assim: se você pegou um trem errado, pouco importa se você decide dentro do trem fazer o caminho contrário dentro do corredor. Isso significa dizer que existem movimentos pseudo-evangélicos que trazem realmente assim toda uma estrutura e um aparato e uma mensagem em tese cristã, só que o trem está indo para o lado errado. Exatamente. Está indo para o lado errado. E esse programa aqui, meus pastores Marcos, né? O Marcos com U e o Marcos... Isso. Ele tem um papel importante de ajudar os nossos queridos e queridas irmãs a refletirem sobre esse estado de coisas. Porque a Bíblia chega a dizer que o inimigo é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Quem dirá os seus ministros em obreiros de justiça? 2 Coríntios 11. Então, assim, o que a gente percebe é que é uma embalagem muito bonita realmente, principalmente para essa geração, que tem toda uma estratificação aí sociológica, geração Z e tal, que é uma geração aberta, é uma geração que querem se engajar numa causa, quer ter significado. Todo mundo sente a necessidade de um engajamento em uma causa. Sim. Causa das baleias. Seja causa o clima, que for. Causa dos combustíveis fósseis. Isso. Causa sei lá. Então, uma igreja que se compromete com questões, principalmente questões sociais, que aí, ao meu ver, né, a proposta do Evangelho de Jesus não é fazer da igreja uma instituição filantrópica com fim último de filantropia, porque Jesus não morreu na cruz para resolver um problema de natureza primeira social. A gente tem uma dívida que não consegue pagar. Né? Isso significa dizer que Jesus veio para resolver um problema do nosso destino eterno. E, para tanto, foi sacrificado na cruz.
E aí, alguns vão dizer o seguinte, mas veja, a igreja primitiva era uma igreja que tinha um papel social forte, uma representatividade social, um posicionamento social. Isso lembra muito movimentos de esquerda. E eu quero dizer para vocês o seguinte também, que eu acho que essa consideração é importante. Tem direita e esquerda, né? Quando a gente fala de esquerda, que normalmente é o que mais a gente percebe uma pauta mais agressiva e anticristã, e existe... Uma pauta mais aberta. Isso, e quando a gente fala de esquerda, tem esquerda e direita com problemas gravíssimos, mas vamos lá. Enquanto a esquerda é a favor, né? Uma ala da esquerda, e eu acho que é uma coisa realmente que não é disfarçado isso. Uma ala da esquerda defende, por exemplo, o aborto, tem uma ala da direita que defende a pena de morte. Sim. Então nós temos problemas nas duas pontas. Então quando a gente fala de esquerda aqui, a gente não está fazendo no sentido de... Denegrir, né? Isso. É a gente, a partir da realidade, pensar, refletir e cooperar de alguma maneira com a nossa contribuição aqui. Mas para dizer o seguinte, esses movimentos sociais fazem com que pastores e líderes importantes no Brasil se posicionem socialmente, e até aí é bonito, é importante, faz sentido, só que não basta esse posicionamento social, aí você percebe que entram outras pautas, que aí você vai entendendo que isso já foge das escrituras sagradas e a gente já não está mais falando do evangelho de Jesus. Então a gente tem que dar outro nome para Tá isso. falando de tudo menos evangelho. Não. Com Aí certeza. parece uma igreja evangélica, parece um pastor evangélico, parece uma série de coisas evangélicas, mas só se parece. Porque na Reforma Protestante, um dos 5 solas é sola escritura. Não significa dizer que para o crente é só a Bíblia. Não, é a partir da Bíblia a gente conversa. A gente lê outras coisas também, tanto é que uma profissão do pastor Rulli tem a ver com a questão do campo do saber na área O pai da minha profissão, que é o Freud, é ateu. Exatamente. Então a gente não está pensando aqui como ignorantes, Sim, né? Sim. Precisamos pensar como sábios, como homens de Deus. Pastor Marcos, quer fazer algum complemento? Eu queria fazer um cumprimento no sentido que, ainda se tratando de teologia liberal, eu acredito, eu vou lançar uma semente aqui, não sei se os senhores não são obrigados a concordar, mas a primeira teologia liberal, quem lançou foi o inimigo, porque ele deturpou totalmente aquilo que Deus tinha dito para Eva e ele deturpou aquilo que Deus falou para Eva. Propôs uma nova forma de pensamento para Eva. Propôs uma teologia E aí, liberal pastor ali. César? Sim, Interessante, né? sim. Ele jogou ali e Eva, de pronto, porque a Bíblia dá o detalhe, ela olhou. É aquele puxa, é verdade, eu não tinha Eu não tinha pensado nisso. por esse lado, por esse ângulo. Então ele, na verdade, se é que eu posso colocar dessa forma, né? É um sentido muito simplista, né? Sem evoluir muito. Ele é o pai da teologia liberal. Porque ele deturpou a palavra de Deus. Se ele tivesse repetido exatamente o que Deus tinha dito para Eva, talvez Eva não tinha optado por pecar. Não, e foi tão emblemático essa situação, porque na teologia liberal do diabo aí em Gênesis 3, ele tira algo da palavra, né? Não foi isso que Deus disse, que nenhuma das... Ele tirou. Afetou num nível tão brutal Eva, que ela coloca, ela acrescenta, ela diz, nem comer e nem tocar. Deus não disse isso. Deus disse não comer. A Eva já acrescenta. Então, vai afetando, vai contaminando realmente. É sério isso. Porque, na verdade, assim, a gente vamos fazer uma simbologia, inclusive, pastor César, eu quero lhe parabenizar, porque de muitas pessoas que assistiram o último podcast, teve uma irmã que falou para mim, pastor, que exemplo fantástico aquela do trem, que você escuta o apito, mas sim. ela falou, fantástico, inclusive, me fala, porque no próximo que tiver eu quero assistir, eu quero compartilhar. Então, graças a Deus, está tendo um alcance muito grande e essa é a nossa intenção, né, pastor? Sim, ensinar também. Se você pegar uma pequena uma exemplificação aqui, se você pegar um pouquinho de tinta, de corante, alguma coisa, e você colocar num pouquinho de água, vai ter um efeito muito grande. Mas se você pegar esse pouquinho de tinta,
corante e colocar num grande volume de água, vai ser imperceptível, mas aquela água está contaminada. Então, a teologia liberal, ela exerce esse poder numa Sim. igreja, né? Porque, na verdade, assim, a teologia liberal, ela tenta, de alguma forma, mudar os dogmas da igreja. E tem coisas, a gente pode modernizar sem ser mudando. Porém, tem coisas que é imbalável, é inabalável, não pode mexer. Alguns conceitos. Então é isso que nós temos visto com os olhos bem sensíveis mesmo, o que está acontecendo com muitas igrejas. Não são Sim, poucas, um movimento da teologia liberal, primeiro é não crer na inerrância da Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia tem um monte de erros, e aí a gente está falando de erros no sentido da inspiração. Então começa aí. Ou seja, se o sujeito disse assim, a Bíblia contém erros, né, no sentido da inspiração, sim. significa dizer que sou eu que tenho que definir o que é e o que não é. Perfeito. O que é certo, o que é errado, o que é errado, onde tem erro, onde não tem. Ou seja, a gente cai na subjetividade. Então, a Bíblia já não pode ser levada a sério porque não é a palavra de Deus, né? É a palavra de homens, e aí aqui e ali tem uma inspiração divina. Sendo assim, aí cai em outra situação. Alguns pecados já vão deixar de ser pecado porque eu vou definir o que é o que não é. E aí a gente cai em outro problema, que a teologia liberal faz muito disso. Coloca um autor contra o outro. Sim. Por exemplo, você escuta por aí alguém que vai dizer assim, Paulo falou isso, mas Jesus falou aquilo. Ou seja, então estão brigando? Paulo falou isso e Moisés falou aquilo lá. Então os autores da Bíblia entram em rota de colisão. Porque a partir do momento que a Bíblia não é confiável, eu estou usando a premissa da teologia liberal, não é confiável, então eu tenho que definir o que você pode e não pode confiar, depende de mim, esse critério. Segundo, alguns autores vão falar isso, o outro vai falar aquilo, eu vou escolher o que for mais conveniente para mim. Claro que essa escolha não é baseada numa atitude, numa postura de humildade e também minimamente com uma hermenêutica responsável, porque o critério é a doutrina do doido, né? Primeiro você joga a flecha, você joga a flecha, depois você faz o alvo. O alvo. Então sempre vai dar certo. Então você já tem um pressuposto, que são as suas ideologias. Você vai para a Bíblia com a lente, com aquilo que você quer. Isso serve para ambos os lados, se a gente não tiver cuidado, né? Até porque, para mim, para o senhor, com certeza para o pastor Rulli, é muito fácil a gente montar uma base para contextualizar o nosso pensamento. Sim, forçar a Bíblia a dizer o que a gente quer. Forçar, perfeito. Forçar a Bíblia Forçar a dizer o entendimento. Okay. É modificar o entendimento, moldar o entendimento para que se assemelhe ao que eu quero. Né? Qual que é a nossa base, né? A linha, como que eu diria assim, a grande narrativa das Escrituras. A Escritura é dividida em poucas partes, né? Para ser bem prático para quem está acompanhando, criação, queda, redenção e consumação. É isso. Criação, Deus criou todas as coisas. Como alguém disse, eu nunca lembro quem é o autor desse pensamento. Se você crê no primeiro versículo da Bíblia, você perde o direito de duvidar do restante dela. Então Deus criou todas as coisas e criou tudo perfeito. O homem cai. Então nós temos a criação, nós temos a queda. Temos a redenção, porque ela promete a vinda do Messias e ele vem, há 2000 anos atrás. E ele redime o homem da perdição. Claro que esse homem tem que se entregar a Cristo. E aí nos resta a consumação dos tempos, com a volta dele e a coroação de toda essa glória do eterno. Então, se eu creio que Deus criou todas as coisas, que o homem caiu, que Jesus veio para resolver esse problema e que haverá um juízo final, pelo amor de Deus, a minha perspectiva vai mudar radicalmente. Sim. Eu tenho alguém que eu vou prestar conta. Sim. Eu não vou viver de qualquer jeito. Então, é muito sério isso que a gente está trabalhando aqui. Interessante. Muito bom, muito bom. Querido internauta, eu tenho uma definição muito bacana que li do grande teólogo americano Roger Olson. Ele tem uma definição fantástica
Na verdade, toda definição de teologia liberal vai se parecer muito com aquilo que ele está dizendo aqui. Mas a frase dele é impecável. Uhum. Vou ler para os senhores. Sim. A definição geralmente aceita de cristianismo liberal ou teologia liberal é o máximo reconhecimento das reivindicações da modernidade e do pensamento cristão acerca das doutrinas bíblicas. Pega tudo que está na modernidade, traz e atualiza o pensamento bíblico. É isso que ela quer. Essa é a proposta. Sim. Então, esse é uma definição muito bacana de cristianismo liberal. Então, nós estamos vivendo esse tempo em que tenta se contextualizar no sentido de enfraquecer as escrituras, de enfraquecer a família, de enfraquecer a nossa sociedade. Essa é uma das propostas mais interessantes. E ele diz o seguinte, que agora ele diz, o que é modernidade? Ele diz que é uma mentalidade cultural que, claro, a gente sabe que está originada no iluminismo e nas revoluções científicas dos séculos 17 e 18, por exemplo. Ou seja, essa modernidade, ele diz que respira um espírito secular, ou pelo menos não sobrenatural. Então, o que ele fala de um espírito secular, ele não fala do espírito de Deus e nem da Bíblia, porque a Bíblia, para esse tipo de teologia, ela está desatualizada. Perfeito. Ela está equivocada, ela está fora do contexto do nosso mundo atual, ela não se encaixa mais. Ela não deve ser entendida mais como foi entendida há 300, 500, 1000 anos atrás. Livre comentário de vocês. Por favor. Justamente, é uma definição clara, objetiva. Precisa, né? Precisa, porque na verdade você, vamos ser muito direto. É tentar atualizar aquilo que não pode ser atualizado, que é a palavra de Que Deus. a própria Bíblia diz que não deve ser. Ela não pode ser atualizada porque o autor dele, eu tiro aqui os escritores que foram usados por Deus para escrever esses livros, Sim. homens de diversos lugares, diversas profissões, entendimentos, condição acadêmica, enfim. Mas o eterno Deus que gerou, Inspirou, né? inspirou, ele é perfeito, ele é onisciente, ele conhece tudo aquilo que existe para ser conhecido, ele já conhece. Então essa Bíblia, ela não pode, a palavra, né? A palavra não pode ser atualizada. E o que nós estamos vendo, pastor César e pastor Marcos, meus amigos, literalmente pegando um modelo de uma veste, vamos fazer esse exemplo, de uma veste, um vestimento do mundo e tentando encaixar na noiva de Sim. Cristo. Né? Aquilo que nós falamos há um tempo atrás, é mudar os dogmas mesmo. Ah, mas como é que eu vou fazer para mudar um dogma que já tem muito e muito tempo de história? Mudanças imperceptíveis. É mudança a longo prazo, não é a curto prazo. Porque a curto prazo vai causar um efeito, né? Um efeito muito mais atuante. Mas a longo prazo é imperceptível. Nossa, mas eu lembro que era assim. Pois era. Não é mais. Uhum. E eu acredito, eu sou a favor da modernidade. Sou, sim. Eu acho que nós precisamos, como igreja, ter a tecnologia e a ciência como nosso aliado, mas sem mexer em coisas que não podem ser mexidas. Veja, esses tempos atrás, um querido conversando comigo, ele é muito fã, eu diria fã mesmo, de um pastor que na década de 80, 90, foi uma referência no Brasil, um gigante da teologia. E só que esse rapaz, ele é jovenzinho, ele não acompanhou esse pastor na época de ouro, ele conhece hoje, na internet. É um sujeito bem irreverente. Tem que escolher as palavras sujeito, assim. né? Bem irreverente. E nessa reverência a gente já mais ou menos já sabe o que é, né? Aí ele mandou um vídeo falando, olha a sabedoria do cara, né? Enfim. E é claro que esse querido,
realmente uma referência de pregação na década de 80 e 90, né? Aí, recebi o vídeo, ele falou em tom de brincadeira comigo, que ele sabe minha posição em relação a essa pessoa. Eu devolvi para ele com outro vídeo do mesmo pastor. Eu falei então assim, esse pastor da década de 80 faz com que eu não creia nesse pastor de 2025. É o mesmo pastor. Sim, sim. Entendi. Mudou radicalmente, Sim. diametralmente. Coisas que ontem foi pecado para esse querido, hoje não mais. E tantas outras aberturas em nome de uma contextualização elástica que compromete o conteúdo, porque o que o senhor está propondo aqui tem a ver com a forma e não com o conteúdo. Perfeito. Então a forma, a gente pode Isso, trabalhar a forma. isso. O conteúdo é o conteúdo. Né? O Magri, o ex-ministro, diria, é imexível. No final, o 2 mais 2 vai ter que dar o... Isso. Então mandei o vídeo para ele, praticamente o mesmo tema que esse pastor de hoje está admitindo, aprovando, selando, Ele mudou, né? chancelando. E eu falei assim, olha o posicionamento dele aqui na década de 80. Eu falei, então, esse pastor da década de 80 faz com que eu não acredite nesse de 2025. Perfeito. É o mesmo, entre aspas, né? A mesma persona. Porém, a gente leu Judas no início desse programa. E o profeta Judas, digamos assim, como apóstolo e a voz profética, né? Biblicamente, demonstra lá que até os anjos, que um dia estiveram diante da glória de Deus, hoje estão nas trevas terríveis. Então, assim, para alerta nosso, né? A gente tem que tomar cuidado. Essa coisa de atualizar e contextualizar, a gente tem que saber até onde a gente pode ir para não... Porque a mente brilhante que governa, o próprio Jesus falou a respeito dessa mente brilhante que governa o mundo, ele não é qualquer... A gente tem que aprender a dimensionar, ou pelo menos tentar conhecer mais ainda o nosso inimigo. Analisar a periculosidade, né? Justamente, ele é perigoso. Ele, eu volto de novo, eu não sei se vai ser repetitivo, mas eu acho que é importante colocar aqui. Esse cara, esse ser, ele teve, eu não sei qual foi o argumento que ele usou para criaturas até então perfeita. Sim. O que fez os outros anjos comprar a ideia dele? Então eu não posso simplesmente desfazer da astúcia dele. Então, Paulo fala da sagacidade, né? Da sagacidade dele. Então, assim, se nós não nos... como é que a gente pode falar? Se a gente não nos resguardar com a palavra de Deus, porque assim, o antídoto é a palavra de Deus. Qual que é o seu pensamento? O meu pensamento nesse ponto não interessa. O que a palavra de Deus fala? Ela fala sobre isso. Sim. E aí, uma coisa curiosa, né? Que me veio, que assim, eu ouvi um pastor dizendo uma vez que foi perguntado como que se deu essa transformação, que esse é um outro caso também de um pastor que foi para um lado aí que é lamentável. E aí ele disse assim, meu autodesenvolvimento, minha autopercepção, ela nasce de um movimento dialético. Eu acho importante esse movimento dialético, né? Tem uma tese, tem uma antítese e tem uma síntese. Então vai mexendo assim, você falou isso aí eu discordo. Aí você vem dar uma resposta, aí eu vou lá e refuto. E vamos crescendo. Só que a igreja, né, através da palavra, a igreja, ela tem a antítese. Em outras palavras, estou dizendo assim, já fechou. A igreja está sim para dialogar. Aí eu não vou ser fundamentalista, né, dizer assim, não, que não sei o quê. Está para dialogar. Só que a igreja já tem a resposta. E assim, a transformação que Deus fez na nossa vida não é a mensagem. A transformação que Deus fez na nossa vida, ela reflete o poder da mensagem. A mensagem é o evangelho. Sim. As pessoas vão olhar assim, rapaz, como você mudou? Então, não foi eu. É a mensagem de Jesus fez isso na minha vida. Perfeito. Então, quando você vê movimentos ditos evangélicos em que venha como está e continue porque Deus te ama, e eu sei que Deus ama, só que Deus enviou Jesus para transformar o homem.
a sua imagem e semelhança. Esse é o ponto. Então, se você deseja ser uma versão melhor de si mesmo, uma versão 2.0, isso não é transformação do evangelho. Transformação do evangelho propõe que o homem cresça até que chegue à estatura de Cristo. Perfeito. Então não é a versão melhor de mim mesmo. Assim, melhorei o ano passado, melhorei esse ano. Não, isso aí Sim. qualquer um faz. Isso aí você Esse é vai. um projeto pessoal. Um autodesenvolvimento, vai para o Sim. coaching, vai para o que você quiser. Agora, a transformação do evangelho, ela confronta o ser humano em todas as áreas, Todas as áreas. de uma ponta a outra. Pastores, eu estava aqui analisando a fala de vocês e assim, a Bíblia é uma só. Só que hoje as pessoas estão em busca daquele pastor, daquele líder, ou líder, mulher, enfim, que tenha a melhor visão da Bíblia que se adapte ao meu gosto. Hoje a gente está vendo isso. Uma interpretação bíblica que agrada alguns gostos. E aí você começa a ver a divisão na igreja com essas questões. E tem uma frase interessante do Carl Henry. Ele diz o seguinte: a teologia evangélica desafia a que se guarde apenas uma pressuposição: o Deus vivo e pessoal, conhecido claramente por meio da sua revelação. Em seguida, ele diz o seguinte: nas suas previsões ontológicas e epistemológicas, o cristianismo começa com a apresentação biblicamente fundamentada de Deus. Ponto final. E não com invenções especulativas que modificam a fé de acordo com a opinião de algum intérprete. Sim. Então a gente está vivendo um tempo de intérpretes, de novos intérpretes, de reinterpretações. E o Roger Olson, ele continua dentro das teologias liberais. O máximo reconhecimento das reivindicações da modernidade não significa total concordância com tudo que os pensadores modernos dizem. Antes, significa que os cristãos liberais tendem a reinterpretar a Escritura, a doutrina, o pensamento e a experiência religiosa em termos de modernidade, proporcionando ao pensamento moderno a autoridade ao lado, senão acima da Escritura e da tradição. Na maioria dos casos, isso significa uma interpretação não sobrenatural da Bíblia e do cristianismo, ou seja, um cristianismo sem milagres. Sem Deus. É isso. Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da coisa como ela é, né? Sim. Ou seja, a gente parte do princípio de que Deus é Deus, né? Isso significa dizer que a gente não precisa sentir isso. A gente crê nisso, né? Como diria Santo Agostinho. Depois, Agostinho diz, primeiro eu creio, depois eu entendo. Porque é algo sobrenatural. Quando a gente teve a experiência de fé, você não sabia o que você sabe hoje. Sim, sim. Você foi lá engatinhando, tateando e tal, e Deus foi dando graça, foi aprendendo. E a conversão é um momento muito lindo, né? E a conversão é um ato transcendente. Porque não é a gente que gera, é Deus que gera em nós. É Deus. Então, ontologicamente falando, a gente parte do pressuposto de que Deus existe. Ponto. A partir dessa realidade ontológica, a gente chega na geração de hoje, que é uma geração de sentimentos. Vou dar um exemplo tosco, né? Para a gente fechar esse pensamento. A pessoa diz assim, eu me sinto incapaz. Não existe esse negócio de se sentir incapaz. Você não pode se sentir incapaz. Você é incapaz. Como é que resolve isso? Se capacitando. Então a gente joga tudo pro sentimento. Eu me sinto um vegetal. Não existe isso. Ontologicamente não existe. Você é um ser humano. E a partir desse pressuposto, eu tô vendo que você é um ser humano. Sim. A gente vai desenrolar ou desenvolver epistemologicamente o nosso debate. Mas hoje não funciona assim. Então existem pastores, né? Estou fechando no pensamento da provocação do pastor Marcos Rulli. Aí, né, nesse molho. Sim, a provocação do pastor Rulli foi pastores e pastoras convenientes,
Então, como eu sei que existe uma demanda de sentimentos numa sociedade que busca, por uma série de fatores... O hedonismo da sociedade busca isso. Sim, Exatamente. Busca isso. Então, se não for afagada, não essa serve. sociedade vai Se um dizer não assim, afagar não. aqui, o outro vai afagar ali na esquina. Exatamente. A outra igreja lá do outro quarteirão, a daquela cidade. A gente tá vendo isso. Se Exatamente. essa igreja não dá o que ele quer, outra vai dar. Sim, Sim. por isso a gente tem um podcast muito bom aqui daquele pastor psicólogo, eu esqueço o nome dele, que ele teve aqui com a gente. Escreveu uma obra maravilhosa. Pastor do interior de São Paulo. Ah, eu esqueci o nome dele agora, mas Isso. tá lá no canal, sim. Isso, eu lembro que ele citou Jay Adams, né, que foi um pastor e teólogo importante aí das décadas passadas, e esse autor, ele era bem radical no posicionamento dele em relação à psicologia. Ele acreditava no aconselhamento noutético, né? Noutético, um termo grego para confronto. Então, dito isso, ele desconfiava totalmente da psicologia. Na mesma linha do Jay Adams, a gente morreu recentemente o pastor MacArthur, John MacArthur. John MacArthur. Sim, ele também tem um livro, A Suficiência de Cristo, em que um dos capítulos do livro, ele condena a psicologia. Como ciência, ele condena brutalmente. Ele é discípulo de Jay Adams. Sim. Então, por que eu estou lembrando desses casos aqui? Ou causos, como diz minha mãe. Porque nós precisamos do equilíbrio. Ciência e teologia, que também é uma ciência enquanto uma disciplina que tem uma metodologia. Mas eu estou falando de ciência e a fé. As duas coisas não precisam ser excludentes. Só que assim, a gente parte do que a Bíblia ensina para chegar a uma determinada situação, seja na arena pública ou na arena cristã, e discutir essas questões. O que a gente percebe é que existe um movimento mais ligado ao sentimento, ao hedonismo, Do que a própria... do que àquilo que é concreto, Sim. daquilo que é... Esse microfone é um microfone, Sim. não tem o que eu posso fazer para negar isso. Não vai mudar. Então, sendo assim, existe uma ala de pastores e líderes evangélicos no Brasil que estão cedendo a essas pressões e atendendo essa demanda ligada mais ao sentimentalismo do que realmente as questões concretas. De uma sociedade cada vez doente. Exato. Mais doente. Sim. Doente. Eu Cada vou colocar vez. mais pimenta no molho, tá? Agora vai. Ele diz o seguinte, que o liberalismo teológico defende que em cada era a visão de Deus precisa ser reavaliada. Reavaliada e reconcebida à luz de nossas melhores visões a respeito de mundo. Eu pego a minha visão de mundo e tenho que adaptar a Bíblia para essa visão de mundo. É isso que a teologia liberal propõe, né? Ou seja, o conceito cristão de Deus precisa ser coerente. Olha o absurdo. O conceito de Deus precisa ser coerente com o restante do conhecimento moderno. Uhum. Aí eu me lembro daquele texto lá, que os homens, eu não me lembro onde está escrito, estava procurando aqui, mas na correria, aqui para atrapalhar, né? Ficar procurando aqui, para ter a impressão que eu estou vendo rede social, mas eu estava aqui na Bíblia, né? Tá até no modo avião. É que assim, os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso martela, pastor César. Pastor Eu Marcos. acredito que é Na minha 1 cabeça de o tempo Timóteo todo. 4. Os homens dariam ouvidos a espíritos aí. enganadores. São espíritos enganadores que vêm com conceitos bonitos da sociedade moderna. Exatamente. E darão ouvidos a esses espíritos enganadores e às doutrinas dos demônios. Exatamente. Como que eu vou ignorar um texto como esse? Esse texto martela na minha vida. 1 de Timóteo 4. Exatamente, é isso daí. Porque quando você se depara com esse texto, você percebe que não é algo natural, é algo pensado, é algo sobrenatural. E é doutrina de fato de demônios. Porque assim, a ideia de você reformatar, basicamente é isso, reformatar o seu Deus, ou o nosso Deus, a condição atual do mundo. A evolução da ciência, a evolução Você vai da tecnologia. apequenar Deus Cada vez mais. Pra ele Ajustar caber Deus, né? Isso, perfeito. na Ajustar visão da Deus teologia liberal. nessa visão.
E o Roger Olson diz o seguinte, que tudo isso, pastor César, tem um viés bonito, pastor Marcos, um viés bonito, interessante, mas não pode ser chamado de cristianismo. De Não tudo, pode. menos cristianismo. Não pode. Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele disse que o viés é bonito, mas não pode ser chamado de Não. cristianismo. Numa das vezes que eu tive em Israel, um guia lá, gosto demais dele, né? Mas a agência que leva a gente, ela tirou, porque esse querido, né, o Moisés, ele é bem extrema-direita, né? Ele é extrema-direita mesmo. E aí ele colocava a paixão dele quando estava conversando com o grupo. Então, alguns clientes da agência denunciaram ele, dizendo assim, eu não quero viajar com um cara que fica falando de política. Sim, mas exceto esse problema, ele era um Você cara já tá muito... rindo, né? Não, porque ele era muito divertido e muito inteligente, conhece demais a história de Israel, assim, arqueologicamente, né? E numa das situações eu queria falar de Jesus para ele, né? Sempre aproveito, porque são guias que não são cristãos. São judeus, né? Então, Mas tem historicidade todinha. Sim, sim, sim. Então, funciona assim, a aula com o guia é uma aula geográfica, arqueológica, histórica, e a nossa parte é teológica. Por quê? Porque a teologia não é com eles. sim. Então, a gente estava no Monte das Oliveiras, uma coisa assim, não me recordo, e dali você vê Jerusalém, você vê, enfim, Fantástico, né? tudo, né? Isso. E aí eu comecei explicando o seguinte pro meu grupo, mas ele estava no meio e eu quis compartilhar isso com ele. Eu falei assim, gente, é o seguinte, o Messias que veio há 2000 anos atrás, ele não crê nisso, né? Sim, Que sim. veio há 2000 anos atrás, prometido na primeira aliança, falei primeira aliança porque a antiga aliança Sim, ia sim. ofendê-lo, Sim, sim. na primeira aliança, ele praticamente não cumpriu os requisitos da expectativa dos judeus da sua época. Por quê? Porque ele não tinha um estereótipo de rei, não tinha uma postura de rei. Quando foi preso, se entregou, não resistiu, não houve toda uma... Não invocou os anjos e para se defender. Foi uma coisa muito, muito realmente assim, um fiasco. Ao invés de entrar no cavalo branco, entrou no Isso. jumentinho. E aí, na despedida, os discípulos preocupados, falaram assim, ficou por isso mesmo? Ele disse, ficou. Quanto ao Israel ser restaurado, isso aí é com Deus. É. O Pai que sabe dessas coisas. Sim. E agora vocês vão para Jerusalém e tal. Eu falei, mas esse Messias, que veio há 2000 anos e que, em tese, não supriu a expectativa daquela geração, até dos próprios discípulos que esperavam mais dele, mas depois entenderam que a restauração primeiro era espiritual e não política, ele vai voltar. E eu não acredito que esse Messias que veio há 2000 anos atrás, que era um judeu sim, porque nasceu aqui, Sim. nasceu em Belém, Sim. cresceu em Nazaré e teve a tudo base igual com missionária em os- Cafarnaum, um Cristo histórico sim, mas ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não vai vir apenas para ser glorificado nesse pedacinho de terra que é do tamanho de Sergipe. Não é. Ele vem para reinar sobre todos os homens. Sim. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E descrevi o Cristo das Escrituras. Depois ele me chamou e falou assim, rapaz, esse Jesus é até legal. É porque ele viu que o Messias dele é menor. É até legal. Então, assim, eu não posso, pessoal, brincar com uma coisa dessa, porque morre o homem e as suas obras continuam. Continua. Um dia nós vamos estar diante desse Messias, Sim. que não é um Messias que veio a Israel e que tentou fazer lá uma revolução cultural e política, se deu mal, foi crucificado, porque essa é uma narrativa que alguns tentam colar em Jesus, que foi um reacionário, que ficou com os pobres, sempre do lado dos pobres, com a minoria, e agora vocês querem pegar esse Cristo e transformá-lo num loiro de olhos azuis, num europeu. Não, Jesus era da quebrada, era da periferia. É um Cristo... Jesus da quebrada. essa Isso, é boa. gente, isso é anacronismo. Isso é tentar Total. analisar Jesus a partir da nosso estado Que de não coisas. tem nada a ver, exatamente. Não, Jesus veio há 2000 anos atrás resolver um problema grave que a gente não tinha e não tinha tem como condição de solução, resolver, sim. que é a nossa condenação eterna, e para tanto ele veio dar a sua vida. E aí uma mensagem que
queira confortar o seu ego porque você não consegue se render a esse Cristo poderoso que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, a gente fica aqui enxugando gelo, falando para quem não quer se arrepender dos seus pecados. Porque quando se fala a respeito de... tudo é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Se o homem realmente ele não quer aceitar esse Jesus que o senhor acabou de falar, o que podemos fazer? Vamos enfeitar, modificar o evangelho para se tornar atrativo para essa pessoa? Lembra de Lucas 18, que o jovem rico chega para Jesus e fala, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz assim, cumpra os mandamentos. Ele vaidoso falou, isso aí eu faço. Tudo eu faço. De trás para frente para trás e tal. Sim, mas te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, vem e me segue. O cara abaixou a cabeça e saiu triste. Se é hoje, o pastor sai correndo atrás. Assim, rapaz, você entendeu errado. Não é esse radicalismo todo, não. Eu não quis dizer isso. Não, pelo amor de Deus, não quero te ofender. Não quero. Jesus disse isso para aquele jovem porque percebeu a arrogância. Sim. Você virou a página de Lucas 18, cai no 19, é o Zaqueu. Também era rico, tinha uma posição social ou socioeconômica importante e política também, porque era chefe da coletoria. Não fala nada disso. Só que a presença de Jesus constrangeu o Zaqueu, ao ponto dele dizer assim, se eu roubei alguém, eu vou resolver isso 4 vezes mais e tal. Ou seja, para um confronto, para outro só a presença. Mas a ideia ali é a mesma. Vai ter que se arrepender. Vai ter que se arrepender. Não vai me seguir de qualquer jeito. É do meu jeito, ponto, acabou. Sim. Posso colocar mais picância nesse molho? Mais uma pimentinha aí? Vamos lá. A gente sabe que as teologias liberais, elas têm aquele viés de esquerda. Ela acaba indo para as doutrinas de esquerda, porque o nosso tema vai falar sobre isso. Ok. Mas eu vou jogar uma pimenta aqui. Combina com um pastor ser alinhado com doutrinas de esquerda? Daria certo com a Bíblia? Como é que vocês interpretam isso? Posso. Fiquem à vontade. Só joguei a pimenta no molho. Sem citar nome, não combina. Não combina. Não combina porque Jesus ele deixa uma passagem e ele fala assim, olha, vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu mando. Pastor, sinceramente, eu tenho dificuldade de conseguir, na minha mente, conciliar as ideias da esquerda com as ideias que o pastor ele vai defender. E eu não estou falando de política nesse momento, tá? Eu estou falando de doutrinas de esquerda, que a gente sabe que estão na política, mas não é isso, tá? Estou falando sobre de pautas, as escolas, as escolas que pautam os temas da esquerda, como, por exemplo, a escola, o Instituto de Pesquisas Sociais na Alemanha, que é a nova escola de Frankfurt. Estou falando dela. Porque a gente sabe que ela doutrina a política no mundo também. E tem pastores, pastor César, que estão simpatizando com isso. Né? Simpatizando com as doutrinas da esquerda. Deixa eu pôr mais pimentinha ainda, tá? Por exemplo, olha os valores da escola de Frankfurt, que eu estou estudando sobre isso bastante também nesse tempo, são definidos assim: totalmente contra a religião, contra Deus, contra a família tradicional, contra o patriarcado, contra o capitalismo e afins. Como que pode, pastor César, um pastor falar que dá para apoiar doutrinas de esquerda? Inclusive, vamos polemizar mais, governos de esquerda. É absurdo você ouvir o que eu ouvi a semana passada, retrasada, que eu não me lembro, até citei isso numa escola bíblica que eu estive nesse final de semana, o presidente da República do nosso país dizer que ele não quer ir para o céu. Estou falando de algo que se tornou público. Ele disse, eu não quero ir para o céu, passo a minha oportunidade para quem quiser. Você ouviu isso? Não. Eu ouvi. Eu vi e tenho, inclusive... O nosso presidente da República. Eu fui pesquisar, porque tudo hoje você ele precisa disse ver a fonte, né? Da convenção do partido, eu não quero ir para o céu. Tá? Estou dando a minha vaga. E você vê pastores apoiando esse tipo de coisa. Fiquem à vontade para os senhores navegarem nessas águas turbulentas à vontade. Vai lá, meu querido. Ele já falou, agora você, depois você volta lá.
Lasca a lenha, A vamos pimenta lá. agora tá com o senhor Ele falou agora, que era né? pimenta e não bomba. Bomba, é. Bom, eu começo dizendo, Use como você quiser o sim, tempo. Tô eu aqui vou pra dar um ouvir. passo atrás. Quando Te amo, César. Te amo, César. ele me Quando ama, você fala que desse vai dar jeito, esse passo atrás. desse jeito. Teve uma ocasião que Josué, ele vira para o lado e vê um ser, né? A Bíblia não descreve direito uma característica para a gente pontuar aqui melhor, mas de uma maneira bem, a minha versão bíblica aqui mais prática. Ele olhou para aquele ser e disse assim, você é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Ele queria saber se aquele ser, Sim. de que lado ele estava. A resposta daquele anjo / Senhor, que era o anjo do Senhor, então se for apenas um anjo ou se fosse uma teofania, não importa, estava representando o céu, Sim. essa resposta cabe aqui, porque eu quero dizer o seguinte, Deus não é nem de direita e nem de esquerda. Certo. Quando ele se apresentou para Josué, Josué representava o povo de Deus e o Senhor disse assim, não estou nem de um lado nem do outro. Sim. Porque Deus está acima disso tudo. Exatamente. Significa dizer que a proposta do reino de Deus é uma proposta que não cabe nesse recipientezinho ridículo de direita e esquerda. Isso são convenções humanas. A né? gente sabe que a direita ela tem uma Pauta. pendência mais pautada na família e tal, Sim. mas não é isso que a gente está falando de política Não, aqui. não é. Estamos falando de Sim, doutrinas de Isso. esquerda. sim. Doutrina. Até Ok. lembrando que houve um momento nos Estados Unidos, Que influenciou a em igreja. outras partes do mundo também, que a Bíblia, entre aspas, foi usada para defender, como a Ku Klux Klan, que era uma parte da igreja ali Sim, matando negros, para defender o racismo. Então, Sim. assim, tanto de um lado quanto Sim. do outro, a gente tem problema, por isso que eu lembrei do anjo do Senhor dizendo, não sou nem de um lado nem do outro. ok. Agora, Tô gostando de onde está indo a gente caminho, que a gente está É. sendo levado aí. Bacana, vamos lá. sim, e aí, quando a gente fala de pauta de esquerda, a gente vai lembrar de a favor de aborto, a favor de uma série de identidades ou de questões que a gente sabe que, biblicamente, a gente não consegue defender. Então, quando se fala um pastor de esquerda, um pastor de direita, eu vou tentar enxergar aqui, para ser honesto, né, com a nossa audiência, porque a gente não pode ser assim radical, tem uma zona cinzenta. Essa zona cinzenta é nem um extremo, nem o outro. Por quê? Porque se a gente estiver falando aqui de um pastor que tem uma certa... que estudou e que entendeu as questões filosóficas ou a intenção da esquerda em atender a demanda social, essas causas dos vulneráveis e tal. Então, quando eu ouço isso, sim, faz sentido o seu pensamento nessa direção. Só que a gente sabe que antes do prato principal, Satanás serve o petisco. Sim. E a gente sabe que isso é só o começo. É uma isca, né? Que a escola de Frankfurt vai mais fundo Ela nesse vai. negócio. Vai. Então, sendo assim, eu diria que é complicado a gente se posicionar como um pastor de esquerda na ala mais severa da esquerda, porque Boa. isso conflita com os interesses das escrituras Das sagradas. Sendo assim, eu não consigo entender como isso é compatível. Lembrando que o reino de Deus não é nem de direita nem de esquerda, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas aí, como a esquerda é, como disse o pastor Marcos, muito inteligente, é tão inteligente que ela decidiu atrasar o plano da Revolução Armada em nome da Revolução Cultural. Sim. E aí foi muito feliz, porque se infiltrou em universidades, em É o escolas. Max Horkheimer. Sim. O nome do alemão, Max Horkheimer. Se infiltrou em seminários cristãos. Um dos escritores. E aí Aparelhou, né? vem fazendo um trabalho incrível. E olha o que Marx diz, olha, ele diz o seguinte, que a maneira de destruir a civilização ocidental se daria mediante o quê? O ataque sistemático a todos os valores a ela associados. Quais valores? Destruição do matrimônio, Família. como é, destruição da família com filhos. Eu já vi entrevistas, né, de pessoas assim, bastante radicais. Isso é a ala da nova esquerda mundial, Sim. é a nova geração. Que propõe até a relação
parental, para não usar um termo aqui Sim, parental. Esse pesadíssimo. termo é muito usado em série de TV, eu já percebi. Sim, então nesse sentido, a ideia realmente é a igreja cristã séria, né, a ala séria da igreja, ela tem sido realmente um empecilho para o avanço do palco que está no finalzinho aí sendo montado para o anticristo. Porque a igreja acaba sendo uma resistência. E sempre foi resistência. Certo. No sentido de implementação de determinados sistemas. Veja, na época dos imperadores, os imperadores não tinham problema que você cria em Jesus. Roma nunca teve problema nenhum. Até mesmo com Diocleciano, que foi um dos imperadores ali no 3º, 4º século, mais diabólicos, que durante 10 anos fez uma perseguição terrível na terra contra os cristãos. O problema de Roma, ou dos imperadores, não era o cristianismo. Era o cristianismo não aceitar o imperador como Deus. Sim. Então, assim, você quer ser cristão? Legal. Só que tem a nossa pauta aqui. Não, a sua pauta não. Então acabou. Criaram até a ideia de que os cristãos eram canibais, porque ouviram dizer que eles comiam carne e sangue. Na verdade, era maldade, porque na verdade é o corpo e o sangue de Jesus, que é só uma simbologia da ceia. Sim. Mas isso foi divulgado como forma de... E colou, né? Sim. Colou. Então, assim, o que nós temos hoje é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela realmente é um empecilho para acelerar um plano global, não é uma questão de Brasil, global, que realmente a família atrapalha, família tradicional atrapalha, o casamento tradicional atrapalha, igrejas evangélicas que ainda defendem o que a Bíblia recomenda atrapalham, atrasam, e assim sucessivamente, né? Então, os ataques são frontais. Interessante. Muito bem. Pastor Marcos, Pastor César deu uma definição fantástica, maravilhosa. Eu quero que você aqui coloque agora também o seu tempero. Se você vai tirar a pimenta, eu não sei. Se vai pôr mais, eu não sei. Mas fique à vontade. Eu vou colocar mais pimenta aí. Coloca. Vou colocar, porque... Deixa o molho ficar bem forte. A gente percebeu que a panela tá cheia e precisa colocar pimenta aí para dar mais sabor. Ainda retornando um pouquinho, só dando só uma pitadinha a respeito de como Deus ele olha para a humanidade. Depois do advento de Cristo vem e morre. Tem os judeus, né, o povo da promessa, continua. Tem os gentios e agora tem a noiva, que é a igreja. O Espírito Santo ele está retendo a ação do anticristo. Eu consigo, não sei se vocês conseguem tentar visualizar na mente de vocês aquela pressão de demônios tentando a qualquer custo ter o controle total do mundo. Eles não podem ainda... Tem uma batalha muito forte acontecendo. Muito forte, muito. Na verdade, as batalhas não são... não é aqui nesse campo. É no campo... O Paulo fala sobre isso, né? Contra principados e potestades, dominadores. E essa pauta de esquerda, e novamente aqui a gente ressalta que não estamos falando de política, de partidos, não é? Mas é a sua ideologia. Você pode ter esse entendimento que não combinam com as pautas tradicionais. Porque assim, não existe aquela equidade. Você tem 10 etapas. Se você for bem em 9, você passou. No plano espiritual é diferente. Se você tem 10 pautas e você tropeça em uma, é como se você tivesse tropeçado nas outras 9. E essa pauta da esquerda é a nível mundial. Ela é contra a igreja. Ela é contra a igreja. E assim, nós podemos entender, e trazendo de novo para o nosso bate-papo aqui, o tabuleiro. O tabuleiro está sendo armado. E, gente, vamos ser sinceros. O que nós temos vivido hoje no Brasil, novamente, não estou falando de política, tudo aqui, todas as pautas da esquerda tem trânsito livre para se transitar. Se existe uma pauta que é contra os costumes da igreja, essa pauta rapidamente sobe. Existe um conceito de mídia comprada, lógico, para disseminar. A mídia é o campo principal. Ele fala disso na escola de Frankfurt. Eles doutrinam a questão das mídias, o uso das mídias para promulgar essas ideias
do marxismo, né? E Anticristãs, né? O que o senhor falou também, uma coisa, as universidades, os centros de ensinos aparelhados, jovens. Gente, eu vi uma cena horrível esses dias, no aspecto de educação, uma cena lamentável de simularem um ato sexual numa universidade, fora as outras coisas que acontecem. Então, assim, são pautas antibíblicas, e aqui não cabe a gente dizer, o que o senhor falou e é perfeito. Eu levo isso aqui, o que eu ensino, Deus ele não é centro, Deus não é direita. A igreja tem que ser apolítica. Nós temos que apartidário. Não tem, eu não defendo. Mas orientar os crentes. Eu não defendo, mas orientamos o nosso povo. Sim. O que que esse sistema, na verdade, esse sistema confronta a palavra de Deus? Confronta. Isso aqui não serve para mim. Porque o que nós temos visto é que assim, esse mundo, a gente sabe disso, que ele não vai findar pacificamente, né? Esse mundo ele caminha a passos largos para o caos. E assim que a igreja de Cristo for arrebatada, aí as coisas vão realmente complicar ainda mais. Mas não tem, de novo, né? Tirando um pouquinho mais de pimenta aqui, não tem como associar a esquerda com nenhum tipo de aspecto. Não, ela não está ligada em forma nenhuma à Bíblia, pastor César. Eu não consigo encontrar um espaço. Ela usa tudo contra a palavra de Deus, a família, as pautas abortistas. Tradicionais, né? Ela, por exemplo, declara que a frase é assim, ó: postulados claramente anticientíficos e antinaturais, como ideologia de gênero, homossexualismo, negando também a existência da vida humana, negando a existência da vida humana desde o momento da concepção. E aí, pastor César, eu não consigo entender, porque a esquerda, por exemplo, teologia liberal, faz a mesma coisa, sim. Né, mais sutil, mas faz a mesma Sim. coisa, romantiza demais um mundo que não existe. Tenta romantizar e aplicar na cabeça do ser humano que é legal. Não, o corpo é seu. Você faz o que você quiser, você vive o que você quiser. Claro, a pessoa pode fazer o que quer do corpo, mas o que? Está afrontando a palavra do próprio Deus. Então ela romantiza uma coisa para causar uma certa paixão por isso. Então, realmente é bem difícil entender. Seu corpo, sua regra. Mas espera aí, eu estou falando no contexto de igreja. Não tem nada a ver com política, nem... Mas espera aí, se você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura, e aí contextualiza tudo que o Senhor falou, porque o grande plano de Deus é a salvação do homem. Em todos os milagres, pastor César e pastor Marcos, que Jesus realizava, antes de realizar a cura, ele tratava a questão de salvação. Ó, teus pecados estão perdoados. Porque a prioridade hoje é salvação. Não é a cura. Não adianta eu ser curado e amanhã eu morrer sem Jesus e não ter a salvação. Então, primeiro é a cura espiritual, a salvação, e depois é a consequência. Então, a Igreja de Cristo, ela precisa se brindar, e isso é um processo que não tem como reverter, né, pastor? Não tem. A história já está escrita diante dos nossos olhos. O final dela já está escrito, não tem para onde fugir. Mas enquanto nós tivermos a condição de ser defensores dessas pautas, precisamos defender com muita força, porque elas têm entrado cada dia mais em pautas ali muito próximas da igreja. Eu conheço pessoas, por questão de ética, não podemos jamais falar, que já tá repensando essa pauta a respeito de realmente precisa fazer isso, ou o casamento tem que ser realmente um homem e uma mulher, não pode um homem viver sozinho. Peraí. É pauta antibíblica. Sozinho ele pode, você não pode ficar com outro só homem. Não pode ficar com segundo outro a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso não é uma ideia minha. Isso é o que a palavra de Deus ela defende. Então nós, como igreja, nós estamos vivendo uma época muito difícil. E eu digo para os senhores, não vai melhorar. Não. Vai piorar. Alguém disse, né? Por que você é marxista? Ah, porque eu li Marx. E você, por que você não é marxista? Porque eu li e entendi. Então, quando muita gente que está ouvindo a gente, principalmente os mais jovens,
realmente se encantam com romantizado, determinadas pautas, romantizado. O senhor falou. porque é muito importante você procurar saber o que é justiça social. Tem um livro muito bom, Justiça Social Não é Justiça Bíblica, né? Um livro apologético, mostrando que realmente os pressupostos de uma dita justiça social não partem das escrituras. Por quê? Porque quando a gente fala justiça social dentro desse espectro político e ideológico, atua apenas em questões ligadas a questões sociais. Só que a gente sabe que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando a gente fala de justiça aqui, biblicamente, não é a mesma coisa do que justiça ali, Sim. ideologicamente, porque justiça, à luz das Escrituras, é o Filho de Deus se entregar por nós para nos redimir e nos justificar. Então, sendo assim, esse assunto ele é muito importante e eu creio que faz muito bem nós, como pastores, né, homens do púlpito, homens públicos, eu acho que isso é importante. Pedir a Deus sabedoria em como dialogar com essa sociedade. Sim, sim. Porque Paulo foi um homem, assim, segundo Hernandes Dias Lopes, Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos, né? Se o Hernandes falou, eu vou falar também. Não, sim. Para dizer o seguinte, Paulo, ele era um homem judeu, ele era fariseu, e ele cresceu nesse contexto. Então, severo. Ele chega a dizer assim, o pessoal que se formou comigo lá, eu era o melhor dentre eles. Ele fala mesmo, e ele não está sendo arrogante. Ele vai lamentar na frente de ter feito isso. Mas ele precisa dar esse testemunho. Sim. Ele diz, então eu persegui a igreja, por quê? Porque para mim eu estava fazendo um favor para Deus, né? Essa é a justiça do homem. Sim. Olhando de fora, você fala, que bonito, um cara Que justo. lindo. Só que não adianta. A questão das escrituras não é o teu patrimônio moral. A questão das escrituras é que o homem nasce quebrado e ele precisa ser restaurado. Sim. E somente a justiça de Deus faz isso. Depois que Paulo é redimido pelo poder do sangue de Jesus, aí você vê, Paulo, como judeu, odiava a idolatria. Sim. Como cristão, ele sabia que Deus também não tolerava Sim. a idolatria. Chegou em Atenas, quando ele vê aquele público ali à disposição, ele vai até um altar ao Deus desconhecido, vê a maturidade do homem e o estômago missional dele. Pedro não conseguiria fazer isso nunca. Não. Ele diz assim, atenienses, em tudo vos vejo, algumas versões falam religiosos, outras versões falam supersticiosos, religiosos. Olha a educação. Então, às vezes, alguns dos nossos jovens não nos escutam porque falam, você está falando mal das questões da justiça, da minoria, disso, daquilo. Não entendem as questões mais profundas, as raízes desses males que não nasceu hoje. E que aí eles nos escutam batendo com força e falam assim, meu Deus do céu, isso não pode, vocês não têm amor. Não é, porque a coisa é séria. A verdadeira intenção por detrás Sim. de tudo, né? Exatamente. A verdadeira mente brilhante por detrás de tudo. Uma outra coisa que a nova esquerda usa muito, e essa frase é interessante, ela diz o seguinte, olha como ela se apropria de todas as ferramentas. Por isso que nós falamos agora há pouco, nós passeamos nessas palavras, né? Que a igreja precisa, já falamos isso em outros podcasts, Feira, você que falou, inclusive, ocuparmos todos os espaços. Ah, sim. A igreja tem que ser presente na sociedade, com a família, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, né? Veja o que a nova esquerda propõe, a nova escola de Frankfurt. Se quisermos dizer em poucas palavras qual foi a principal contribuição do Instituto, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, né? Ou Escola de Frankfurt. Ela diz o seguinte, precisaremos dizer que foi sua insistência no poder da cultura como órgão doutrinador e ferramenta político-ideológica, detectando assim o poder e enorme influência das mídias de massa. O que a esquerda faz hoje? Ela usa as mídias de massa.
porque ela sabe que ela pode atingir com muito objetivo. E isso foi falado na escola como uma carta magna para usar essas ferramentas, Sim. para que alcance o mundo todo, todas as pessoas, de uma forma massiva, muito rápida, e dizer, não, isso é legal, isso é bacana, é moderno você ser assim, e tudo meio que vira moda. Sim. Vira moda. Sim, numa matéria que a gente tem lá na teologia sobre cosmovisão, eu falo lá que a teologia liberal, uma das propostas dessa teologia é refrigerar o inferno. Porque assim, não é tão quente. Tornar o Fica inferno tranquilo quente. que você vai suportar, caso der zebra. Se der Caso a ruim, gente estiver equivocado, no finalmente é suportável. Mas não tem como fazer isso. tornar ele atraente. Sim. Então, assim, o problema são os desdobramentos disso tudo. Porque, veja, né, dando um exemplo tacanho aqui, algumas décadas atrás, nós acompanhamos propagandas de cigarro à torta direita, era normal. Para nós era... Sim. Crescemos vendo isso. Sim. Hollywood, por exemplo, essa marca, ela tinha, eu acho que as melhores campanhas publicitárias. Sim, Era sim. interessante as campanhas. Tinha uma propaganda deles que era um cara no cavalo. Isso O Marlboro, mesmo. esse era o Hollywood. Marlboro. É. Esse era do Marlboro. Marlboro, ao sucesso, alguma coisa assim. Isso. Tudo era em volta disso, Associando. que você ia Isso. ser muito bem Isso. visto pela sociedade se você usasse aquela marca de cigarros, se você, enfim. Isso. E o que aconteceu? Por que eu estou dando esse exemplo? Sim. Porque existem experimentos sociais, e eu não estou falando experimentos no sentido de teoria da conspiração. Sim. A gente fala Sim. experimentos Sim, sociais, as tudo pessoas falam, é e a teoria da... conspiração. Olha os terraplanistas aí. Não, existem experimentos como o cigarro, o tabaco, a indústria do tabaco. Faziam campanhas de massa, coisa terrível, até que a conta chegou no orçamento do Estado. Os países na Europa Estado bancando a imediatamente doença de todo mundo. tiraram essas propagandas. Eu lembro na época que chegou na Fórmula 1, tiraram as propagandas da Fórmula 1 também, que essas empresas bancavam assim, era muita grana, até que tiraram da televisão. Por quê? Porque o estrago nos cofres públicos para Era atender uma grande. demanda das sequelas produzidas pelo consumo do tabaco é astronômico. Então, existem experimentos feitos hoje, né, com permissão até de pastores ou com chancela de pastores que aplaudem, que acham que isso não tem a ver, Sim. mas a gente vai ver os desdobramentos disso. Daqui a pouco tempo. Vai ver os desdobramentos, por quê? Porque, gente, é uma coisa assim impressionante o quão mal faz algumas ideologias que é nítida a afetação cognitiva, a tal ponto de determinados discursos as pessoas não percebem o quão contraditórias elas são. Então, para ficar em um exemplo, né? Eu vi essa semana uma feminista que ela, claro que a pauta do feminismo é a Palestina, né? É natural por questão de Identificação. Porque a identificação. Palestina está oprimida e Israel é Sim. opressor. Isso. Então, assim, vamos defender a Palestina. Mas só que essa feminista, ela fez uma brincadeira de mau gosto, não sei se por desinformação, não sei. Só sei que ela colocou o nome de Alá e aí fez uma afirmação radical contra Alá. E ela foi pega. Eu vi. Foi presa e cortaram a mão dela. Então, veja, eu estive em Israel 5 vezes. Uma das vezes, na época de marcha do orgulho LGBTQIA+, em Jerusalém. Estava tomado de bandeiras e de toda a Ideologias. cidade completamente tomada, porque Israel é o único reduto democrático ali naquela região de mais de 20 e tantos países da Sim. Irmandade Árabe, digamos assim, né? Grosso modo. É o único país que libera isso. Qualquer outra brincadeira que se faz com esse tipo de coisa Na é hora. pena capital. Sim. Então, veja, você defende uma coisa que te odeia. Você abraça uma pauta que é completamente contrário aos seus pressupostos. E que, então, assim, é uma questão, às vezes, até cognitiva. E aí, queridos,
É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que o Deus desse século, ele cega o entendimento da pessoa. Ao ponto de que, se você falar que 2 mais 2 é 4, depende do que você está sentindo. A mente é. cauterizada. Depende do que você está sentindo. Exatamente. Mas ninguém, quando recebe o salário no final do mês, questiona. Sim. Se um patrão, de repente, estou Sim. sentindo de pagar metade, porque eu... É. Não, aí é matemática pura. Aí funciona. Sim, então assim, nós estamos aqui, não estamos brincando com coisa séria. Quiséramos que fosse brincadeira, Sim. mas é muito sério, porque esses avanços, eles são contrários às escrituras e são devastadores. Então, como foi o cigarro? Alguns experimentos, aquilo que alguém disse, né? O que uma geração tolera, a outra abraça. E nessa questão do cigarro aí, por exemplo, a gente vê que a questão da esquerda era muito mais antiga, né? Em relação à nova esquerda agora. E lá naquela velha esquerda nós tínhamos os mais conhecidos, né? O Nietzsche, o Freud, o Jean-Paul Sartre, né? Nietzsche, Freud, Jean-Paul Sartre foram os mais proeminentes da época, né? E agora nós temos a nova escola, que são, inclusive, alguns deles estão ainda vivos, né? Que é, acho que se não me engano, é Foucault, Laclau, Judith Butler e o Max, que eu citei agora há pouco, Horkheimer, né? São os mais influentes aí. Mas eu tenho uma outra frase deles bem legal para a gente poder comentar. Da nova escola, da nova turma. A guerra contra a família, contra a religião, contra as tradições, contra as hierarquias, contra os sentimentos nacionais, surge com grande protagonismo na caneta dos influenciadores da nova escola da esquerda. E aí eu faço a pergunta: como que um crente pode se alinhar a princípios como esse? Como que um pastor pode se alinhar a princípios como esse? Excluindo, tá, a questão de ser direita e de esquerda, tá, não é o caso aqui, Sim. mas excluindo o que a esquerda faz e o que a direita faz, né? Então, para a gente pensar como essas teologias liberais têm a raiz nisso, nos doutrinamentos da esquerda, sendo levados para dentro da igreja, né? E a igreja já se importava com o social lá atrás. A gente vê, por exemplo, na formação dos diáconos, né? Vamos escolher 7 homens, pois escolher de voz, de boa reputação, e vamos constituir sobre este importante negócio. Já existia. Sim. Como que a esquerda chega depois e começa a buscar para si e tomar essa terminologia? Comentário à vontade. Uma questão, tem até um documentário aí, eu acho que na Netflix. Eu assisti, mas assim, me falaram. Rapidamente. E é um documentário que eu não me lembro agora. De uma produtora, e eu assisti um documentário fraco, mal feito, assim, enfim, não foi tão produzido como eu imaginava que fosse. A gente está falando da esquerda, mas tem à direita, tem uma ala que a gente chama de teologia do domínio. Depois vocês pesquisem. A teologia do domínio é uma teologia que ela faz um contraponto à extrema esquerda. Certo. Ela nasce não necessariamente nos Estados Unidos, mas é a partir dos Estados Unidos que ela ganha força, onde existe um lobby de congressistas cristãos, protestantes, e esse lobby dos protestantes, a ideia é fazer a América uma América protestante. É um proselitismo. Sim. E essa teologia... Canaã não é aqui, né? Sim. Já a partir então, desse ponto... esse movimento da extrema direita nos Estados Unidos, ela passou a ser chamada de teologia do domínio. É uma teologia, assim, realmente robusta e que defende realmente a implementação do reino de Deus na Terra no sentido político. Sim. No sentido realmente político, radicalmente político. Isso é horrível. Isso é horrível, porque em nome de pautas cristãs, tem que se posicionar, exatamente. Você quer impor, num Estado laico, a sua religião. E isso não tem cabimento. Não há necessidade disso. Não tem cabimento. Eu vejo até, em muitos posicionamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma infelicidade imensa, porque como chefe de Estado, ele devia tomar cuidado
em alguns posicionamentos. Por mais que ele se dizia cristão, ele é católico, né? Ele não é, Sim. enfim, é só Deus que Não sabe, é protestante. sabe de tudo. Mas assim, o Brasil é laico, por enquanto, não sei Sim, até quando. sim. Né? A gente está vendo aí as coisas como é que andam. Mas um presidente da República, ou uma pessoa pública como um governo, não pode, na arena pública, fazer um movimento em que vá provocar em ateus ou em outras correntes de fé uma provocação. Sentimentos, Não. Então, veja, Daniel e os amigos dele na Babilônia participaram de um concurso público e, no final, foram eleitos com uns 10 vezes mais inteligentes do que os demais. Acho que o Brasil precisa de mentes brilhantes. Estou falando dos evangélicos. De modo que, quando falarem na arena pública, possam não só encantar no sentido da eloquência, da oratória, mas também no repertório. Assim, cara, esse cara lê. Esse cara está antenado. Tem base. Esse cara tem uma cosmovisão interessante, não consigo refutar. Nós precisamos desses homens e dessas mulheres, né? Deus tem levantado alguns aí importantes até, para que quando se posicionarem, as pessoas vejam lucidez, A diferença, né? vejam uma coerência, Sim. um brilhantismo até acadêmico, se for a questão. Para dizer que, de um lado, você tem essa teologia do domínio, do outro, você tem uma teologia liberal, e aí a igreja fica como a noiva de Cristo nessa pressão Temos que toda, buscar o equilíbrio e ficar com o que a Bíblia diz. sofrendo essa Exatamente. tensão, essa tensão. E Exatamente. de tudo que resta é a palavra de Deus. É a palavra de É Deus. a palavra de Deus que vai sempre balizar, nem de um lado nem de outro, né? Sim. O nosso objetivo, mas é que assim, a igreja está dentro do contexto do mundo, né? Ainda vivemos no mundo. E uma coisa é certa, a gente pode reforçar essa parte, que assim, a gente precisa entender que a esquerda nesse ponto ela é mais organizada do que a Muito organizada. direita, né? Muito organizada. E ela tem apoios que a gente como nesse caso não é política, mas como direita, aquilo que se aproxima mais daquilo que a gente defende, que é a palavra de Deus, ela não tem esse apoio todo. Então a esquerda já tem. É uma coisa que é um jogo político, né, que fazem, que é assim: o amigo do meu amigo é meu amigo. Meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vou dar um exemplo. As pessoas, né, por espectro político, Sim. que odeiam Israel, amam Gaza / Hamas. Né? Aí você fala assim, cara, mas veja, por que você defende o Hamas ou defende um estado de coisas que, dentro do arcabouço ideológico desse cara que você está defendendo, sim. tem pontos lá que vai até contra você. Aí você vai dizer assim, não, porque esses caras odeiam o que eu odeio. Sim. É do jogo político. Então, assim, se eu odeio Israel, eu vou amar quem odeia também. Uhum. E quem odeia também, às vezes, odeia coisas que eu odeio. Sim. Mas nós temos um inimigo em comum. A esquerda faz isso bem. A esquerda faz isso muito bem. A esquerda vai abraçando contraditórios, que chega um ponto e fala, rapaz, você defende uma coisa aqui, mas que vai contra ali. Fala, não importa. Se nós temos um inimigo em comum, nós vamos ficar todos do mesmo lado. Vamos Sim. se unir. E eles são leais. São. A direita já não Aquela consegue história de fazer que isso. ninguém larga a mão de ninguém é Isso. verdade. E a direita tem um problema nesse sentido de unidade, porque um dos fundamentos da direita, falando agora politicamente, sim. é a liberdade. E nesse sentido, a liberdade é até de expressão. E aí sobra espaço para a gente discordar. E a gente vai discordando, e o núcleo duro, a gente fala assim, não, o importante é que a gente discorda. Eles, mesmos discordando, eles se fecham. Sim. Mesmo discordando, concordam. Concordam. Por quê? Por um É. bem maior. É. Nem que caiam em diversas contradições. Sim. Mas se tem um inimigo em comum para ser Um projeto abatido. E a maior. roupagem é bonita, Sim, gente. É muito sim. bonita. É atual, é moderna, é autogerenciável, é flexível, né? E o cristianismo não é. Não O é. cristianismo é Deus ali dando uma diretriz para o seu povo, aquele caminho. Agora existem pastores, né, que eu conheço, não pessoalmente, mas de trabalhos assim que eu vejo
na rede social, que já foram acusados de extrema esquerda e tudo mais, mas que, na verdade, são pastores que têm um trabalho social forte, e aí defendem essas questões, e Sim. aí a internet a gente sabe que é terra de ninguém. Sim, sim. Então, se você fala um negócio lá, dali a pouco você vai ler os comentários, você vai ter que explicar o que você falou de Sim, novo, porque sim. ninguém lê. Sim, Aí só vai atacando. sim. E esse pastor, ele sofreu demais. Ele era da presbiteriana, ele abandonou a presbiteriana para começar um projeto social lá no Rio de Janeiro e foi detonado. Ele é um esquerdopata. Quando, na verdade, até onde eu acompanhei esse pastor, né, comprei obras dele tudo para ler, para ver direito, né, assim, no que ele crê. É um cara sério, só que qual que é o ponto? Ele bate na direita. Então, se ele bate na direita, os irmãos da direita falam assim, cara, você então é serve. inimigo. Sim. É inimigo. Porque nós devíamos estar do mesmo lado atacando Com um inimigo em comum. Sim, exatamente. Sim. Então percebe que gera uma confusão? Sim. Sim. Então o que nos une está aqui, as escrituras. É a escritura em primeiro lugar. Pastores, nós vamos chegando já aos movimentos finais, tá? Tá bom. Eu queria um resumão de vocês. Como que a igreja se comporta, pastor Marcos? Como que a igreja deve se comportar diante de tudo isso? Porque a gente sabe que quando chega, por exemplo, e falamos um pouquinho da política, né? Chegamos na época da política, começa a ter as dissidências, né? Sim. Como que a igreja deve se comportar? Qual é a nossa carta magna? Como é que deve ser a nossa ação em relação a essa questão? Porque a gente sabe que teologia liberal vai destruir a igreja, vai enfraquecer os seus alicerces, mas como que a igreja deve agir? Um conselho para os nossos internautas que estão ávidos por te ver aqui naquela câmera ali. Pastor Marcos, eu gostaria nessa oportunidade de falar com nossos amigos, né, que dá o prazer de compartilhar conosco esse Sim. momento, que a igreja ela precisa olhar para Cristo, não perder a direção de Jesus. O pastor Marcos falou uma coisa muito importante, a igreja ela vai ser atacada. Pode ter certeza disso, ela vai ser atacada diariamente. Tudo aquilo que o departamento de inteligência do inferno tiver para poder atingir a igreja, eles farão e farão com excelência. Mas o nosso guia, a nossa base é a palavra de Deus. E nesse momento, né, o ano que vem nós temos eleições. E eu, particularmente, pastores, eu não sou daquele que demoniza a eleição, a política não, sabe? Eu acho que... Também não. Não, eu acho que a gente tem que ser inteligente. O pastor Marcos falou uma coisa muito inteligente. Nós precisamos nos posicionar politicamente também. Não trazer a política para dentro da igreja. Não é isso. Mas o crente precisa ter um Mas posicionamento. o cristão ele precisa ter um posicionamento. E o meu conselho é: analisa melhor o que o candidato defende. O que o candidato defende está de acordo com a palavra de Deus? Também, O que o partido defende? É. Porque às vezes é só o candidato naquele momento, né? Mas o partido Mas vai o que- obrigar ele a seguir um Isso. caminho. O que é que o partido defende? O que defende não vai ser igual nunca às escrituras, mas se assemelha àquilo que a escritura defende. Então é nisso que nós precisamos se policiar e ficar muito esperto, porque, novamente, o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele quer Não. destruir as bases, que é a família, a palavra de Deus, a adoração a Deus. Então, espero que esse podcast seja muito útil mesmo para você. Replica ele, convide, divulgue, porque nós estamos aqui e o nosso foco total é a palavra de Deus, a defesa do Evangelho de Cristo. Obrigado, pastor Marcos. E eu fico muito feliz, pastor, de Obrigado. participar desse momento. Benção com ao seu senhores. comentário. Seus comentários também. Pastor César, vamos Amém. finalizar aí nessa mesma linha do pastor Marcos. Amém. Nós temos na história muitos exemplos bons, assim, de posicionamentos em que líderes cristãos ocuparam o espaço público fazendo um trabalho excelente, né? A gente tem, por exemplo, Calvino. Ele fez um trabalho, foi a primeira escola infantil na Europa criada por Calvino. Abraham Kuyper, na Holanda, ao ponto de chegar num cargo público assim excelente, influenciando na época o governo alemão, o holandês, né? Uma mente brilhante realmente, e tantos outros reformadores que por onde passaram transformaram não só o aspecto espiritual, que é o mais importante,
mas refletiu no social. Então a igreja é sal e luz, que eu deixo para todos que nos acompanharam até aqui, endossando as palavras do meu amigo pastor Marcos, é que nós devemos pedir a Deus discernimento, porque não basta a gente ouvir propostas que são agradáveis aparentemente, mas a gente observa a conveniência, principalmente em época de eleição, de pessoas que querem um curral eleitoral e, para tanto, vão se vender como puderem para angariar engajamento. Então, assim, entenda que nós temos um Salvador e a igreja não precisa ser defendida, Jesus já fez isso, né? Jesus não precisa que a gente tenha procuração para defendê-lo. A noiva tem um noivo, esse noivo é poderoso, venceu a morte e vai voltar. E enquanto isso, procure observar o púlpito da tua igreja, a coerência com relação às escrituras, verifique se esse púlpito valoriza as escrituras sagradas, porque a autoridade numa igreja não é o pastor, é a Bíblia. Se esse pastor está debaixo dessa autoridade, então é a autoridade de Deus sobre essa igreja. E fique atento, sempre atento, pedindo a Deus discernimento, porque nem tudo que reluz é ouro. Mas eu creio que esse trabalho que nós fizemos hoje aqui, com a graça de Deus, será de grande valia para todos que nos acompanham. Com certeza, eu ganhei muito ouvindo Muito obrigado, meu pastor, muito obrigado pela companhia do nosso querido pastor Marcos. Obrigado, companheiros. Querido internauta, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse episódio, que foi muito legal, hein? Foi bênção, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Um abraço.